Queria dizer-vos que, relativamente ao processo dos swaps, o que foi feito foi a apresentação de uma queixa-crime, que foi formalmente em meu nome, como cidadão, mas constituindo como advogada a doutora Joana Miranda, mas invocando que o fazia em nome e representação dos trabalhadores, designadamente os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, denunciando exatamente esses golpes de casino, que foram contratos de swaps que levaram à existência de buracos financeiros de mais de 3 mil milhões de euros no seu conjunto, e que só aqui no Metropolitano de Lisboa é mais de 1,5 mil milhões de euros. E, portanto, são contratos que enchem os bolsos à banca, têm aquela vantagem que têm também as PPPs, são uma versão, o contrato swap quer dizer troca, e supostamente se destina a evitar o risco de uma taxa de juros variável que esteja fixada em função de um referencial que possa variar, designadamente a chamada Euribor, isto é, a taxa a nível europeu de determinadas operações bancárias, por uma taxa fixa, portanto, pondo supostamente quem contrate a coberto de grandes variações dessa mesma taxa. O que acontece é que, porém, os contratos que foram celebrados pela generalidade das empresas do setor empresarial do Estado são contratos com uma lógica semelhante à das parcerias público-privadas que foram celebrados nas autoestradas, nos hospitais, etc. E que são contratos que têm esta característica. São definidas determinadas condições, se as coisas ficarem aquém dessas condições e, portanto, houver prejuízos, é o Estado que suporta os prejuízos. Se os resultados, por exemplo, das portagens daquela autoestrada forem superiores, é o privado que embolsa os lucros. E, portanto, é garantido um patamar de ganho ao privado. Por exemplo, nas autoestradas foram feitas previsões de passagens de números de veículos completamente miríficas. Se passam mais, o particular mete ao bolso o a mais dessas portagens. Se passam menos ou muito menos, como está a acontecer desde há largos anos e cada vez mais, que as pessoas não têm dinheiro para pagar as portagens, o Estado assegura pagar ao particular, ao privado, aquele montante, e, portanto, vai sacar o dinheiro dos contribuintes, não de todos, evidentemente, mas dos únicos contribuintes a quem este Estado sabe sacar dinheiro, que são aos trabalhadores. Não há mais ninguém que pague impostos em Portugal, como se sabe. E a lógica dos swaps acabou por ser exatamente essa. Ou seja, são contratos com recurso a fórmulas definidas pelos bancos, em que, se houvesse ganhos, eles vão todos para os bolsos da banca, se houver perdas, as perdas caem em cima das empresas que contrataram com a banca. E o resultado deste tipo de negociata de casino foi, repito, mais, pelo que se sabe, de 3 mil milhões de euros de perdas do Estado nesta banca. Foi feita uma queixa. É evidentemente que alguém a quem está confiado, por lei ou por mandato, a gestão de bens públicos, incumbe um dever de diligência numa gestão criteriosa, prudente, eficaz, rigorosa desses mesmos dinheiros. E, portanto, os senhores que andaram a pegar nos meios das empresas do setor empresarial do Estado para praticarem esta economia de casino, praticaram uma série de ilícitos criminais, um dos quais à cabeça é o da chamada gestão danosa, que é exatamente aquilo que um gestor público pratica quando atua de uma forma que é lesiva dos interesses cuja defesa supostamente lhe foi confiada. Agora, a queixa foi apresentada contra todos os responsáveis políticos do atual governo e dos anteriores, todos os responsáveis das empresas do setor empresarial do Estado, administradores e diretores de primeira linha, e também os responsáveis das instituições financeiras. Exatamente porque são os beneficiários e os coautores deste tipo de trafolhices económico-financeiras. E a primeira coisa que eu vos queria dizer é que apresentámos aquela queixa e fizemos muito bem em apresentá-la, aliás foi noticiada, mas não temos ilusões, nem
e peço-vos que não as tenham, e que é muito importante que também a luta dos trabalhadores, designadamente dos trabalhadores do método, reformados e no ativo, se mantenha acesa relativamente a esta matéria, é porque já está tudo a ser preparado para aquele processo ser ativado, sem o apuramento de responsabilidade. Com uma argumentação do estilo de, bom, isto são os contratos muito complexos, as bestas dos administradores eram os incultos que não sabiam bem o que é que se estavam a meter, mas não tiveram nenhuma intenção de procurar provocar prejuízos, não se logrou obter outros elementos, não se vislumbram outras diligências de prova, termos em que se ordenam o arquivamento dos autos. E há uma coisa de uma enorme gravidade que já se passou no processo, que é, como queixoso, quando estão em causa certo tipo de crimes, por exemplo, o de corrupção, que é também um dos crimes que vulgarmente está sempre associado a este tipo de negociatas e que só se pode investigar integralmente se for verificar as contas bancárias das pessoas que negociaram isto e ver se não tiveram umas engordas estranhas na altura ou imediatamente a seguir à negociação deste tipo de contrato. Nos processos em que se investiga esse tipo de crimes, designadamente o de corrupção, qualquer cidadão se pode constituir assistente no processo. Isto é, pode constituir-se como acusação particular no processo. E, portanto, ter uma posição processual de auxiliar e, simultaneamente, fiscalizador da forma como o Ministério Público está a investigar ou não está a investigar esta matéria. Ora, a primeira coisa que sucede neste processo é que o Ministério Público se opôs com unhas e dentes a que o cidadão António Pestana Garcia Pereira, em representação dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, se constituísse assistente no processo. O Ministério Público quer ficar sozinho e no segredo dos deuses com a investigação deste processo. Ele lá sabe porquê. E opôs-se. O juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal deu razão e, portanto, impediu a minha constituição como assistente e teve de ser interposto um recurso, que foi ganho, e o Tribunal da Relação de Lisboa obrigou o Ministério Público e o juiz de instrução da primeira instância a engolir a constituição como assistente deste cidadão. Mas isto é particularmente elucidativo das dificuldades que nós temos pela frente e da forma como tudo está a ser tentado para que, no final, estes delinquentes, como referiu o Luís Franco muito bem, pudessem sair impunes daqui. E, portanto, para isso, se torna indispensável que não haja ali um cidadão atento, consciente, a espreitar por cima do ombro do Ministério Público e dizer: mas porquê é que o senhor não faz isto? Porquê é que o senhor não vai ver a conta bancária destes dirigentes? Então o senhor porquê é que não vai ver, não vai obter este elemento? E aquele, e aquele, e aquele, e aquele. E, portanto, isto é o primeiro facto de uma enorme gravidade. O segundo é que o Ministério Público, vencido com isto, está agora a desenvolver um conjunto de outras manobras no processo que visam, no fundo, dizer: então o senhor venha cá dizer quem são as pessoas que terão feito isto e aquilo outro. Ora, é evidente que um cidadão particular como eu ou qualquer um de vocês, nós não somos autoridade judiciária. Eu não tenho os poderes investigatórios que tem o Ministério Público. Eu não posso oficiar aos bancos e a outras entidades para fornecerem, sob pena de aplicação de sanções criminais, documentos que se revelem importantes. Não tenho poder para chamar testemunhas para serem inquiridas. Não tenho poder para requerer ao juiz de instrução um mandato de busca e de detenção de alguém. E, portanto, o que o Ministério Público está aqui a querer fazer é a descartar a responsabilidade, a pretender dizer: bom, então você já que está aí armado em investigador, venha lá dizer quem são as pessoas e em que dia e que horas e que circunstâncias é que praticou estes factos. E, evidentemente, eu sem saber que... e o processo é mantido em segredo de justiça. Portanto, o cidadão que foi constituído assistente no processo não tem acesso ao processo. Portanto, eu não faço a menor ideia do que é que lá está no processo. Que documentos é que já foram obtidos? Se está lá um documento ou se estão mil. Se o Ministério Público já pediu este ou aquilo, por exemplo, uma coisa absolutamente essencial eram os originais dos contratos. Para se saber quando, como, por quem exatamente é que foram assinados e toda a documentação respectiva, mas nem eu, nem nenhum cidadão neste país sabe exatamente o que é que está. O Ministério Público não diz, porque diz que está em segredo de justiça. E depois quer que quem pretende constituir-se como assistente que venha dizer onde é que estão os documentos comprovativos. Mas como? Ele nem sequer define de que documentos é que necessita, nem o que é que lá tem, o que é que lhe falta.
Mas isto é perfeitamente percebível, porque, como é óbvio, quem está denunciado naquela queixa é o anterior Ministro das Finanças, o anterior Secretário de Estado do Tesouro, a atual Ministra das Finanças, que era diretora financeira, portanto, quadra dirigente de primeira linha da REFER, e nessa qualidade é uma das responsáveis dos swaps na empresa REFER, e que é completamente, como viram naquela farsa de inquérito parlamentar que foi levada a cabo, sai completamente ilibada disto. Portanto, quero-vos dizer, com toda a clareza, que está a ser travada uma luta duríssima naquele processo e que vos conclamo a exigirem que o Ministério Público não faça aquilo que habitualmente faz com os processos quando chega a bater em interesses económica ou politicamente poderosos. E é meter a viola no saco e acabar por confessar a sua impotência para investigar o que quer que seja. Portanto, neste momento, estão lá indicados os nomes todos. Do Costa Pina, mas da atual Ministra das Finanças. Do Sócrates, mas do Passos Coelho. E dos presidentes todos, desde aqueles que já foram aqui expressamente referenciados pelo Luís Franco, por exemplo, aqui do Metropolitano e do STCP, em todas as empresas do setor empresarial e, designadamente no caso da REFER. Há neste momento um combate de vida ou de morte para que o Ministério Público revele o que é que está a querer fazer, o que é que supostamente lhe falta e o que é que supostamente o cidadão constituído assistente e os trabalhadores do metro por ele representados podem ajudar a descobrir e a esclarecer, e o Ministério Público está a querer fechar isso tudo dentro da gaveta como forma de preparar o encobrimento destas responsabilidades. Portanto, a situação é de uma enorme gravidade e que mostra que se nós não mantemos a chama viva da luta também nesse campo, porque aqueles que são responsáveis pelo sugadouro de milhares de milhões de euros que contribuem de uma forma completamente decisiva para a tão famosa dívida, não possam sair impunes desta matéria, como têm saído os autores de todas as trafolhices económico-financeiras cometidas nos últimos tempos para cá, desde os BPMs a outros. Portanto, do ponto de vista dos swaps, nós conseguimos uma vitória que foi fazer engolir pela garganta abaixo do Ministério Público o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, que admitiu que o cidadão que fez a queixa, que criou a construção como assistente, fosse admitido a intervir nos autos como assistente, e estamos neste momento a travar um combate de vida ou de morte para que o Ministério Público diga o que é que você quer exatamente, o que é que tem aí, permitir o acesso ao processo, para que se possa ver o que é que ele já recolheu, se é que recolheu alguma coisa, e o que é que supostamente lhe falta, para poder colaborar, sugerir diligências, dar alguma cooperação e ajuda naquilo que seja possível os trabalhadores fazerem para ajudar a deslindar esta matéria. Agora, é absolutamente inaceitável, e devo dizer que isso é ponto de ligação para o outro ponto, que seja, quer dizer, que é uma empresa em que os administradores andaram a jogar na economia de casino milhares de milhões de euros, e depois se vem invocar que não tem dinheiro para pagar os complementos de pensões ou outras coisas quaisquer de prestações remuneratórias aos seus trabalhadores. Portanto, as coisas estão ligadas uma à outra. Porque é exatamente o argumento da falta de meios financeiros, que é criada exatamente com os BPNs, com os PPPs, com as parcerias público-privadas e com os swaps, que depois justificam que se venha, digamos, invocar falta de meios para pagar quem tem uma vida inteira de trabalho prestado, quem formou as suas grandes opções de vida em função daquilo que eram os compromissos que, perante eles, contratualmente foram fechados e que agora se veem confrontados com uma alteração tão unilateral quanto radical como é esta área do quarto dos complementos das pensões de trabalho. Causou uma enorme frição a queixa, causou uma enorme perturbação no Ministério Público, que está habituado a ser dono do processo penal e a fazer o que quer e bem entende, a acusar como entende e, sobretudo, a arquivar como entende. E, portanto, foi uma medida da iniciativa dos trabalhadores do metro e dos seus representantes de uma enorme importância, mas que a luta não parou aí. E que nós temos, e eu incentivo-os a manterem-se vigilantes em relação a isso e a exigirem que
a máquina da justiça sirva, em vez de para investigar e fazer responsabilizar os delinquentes responsáveis por este tipo de roubos, sirva afinal para estender um manto de impunidade sobre eles.